Olá, tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde. Estamos aí na semana do Olhar Contemporâneo. Muita gente já se inscreveu, muita gente se inscrevendo aí nos últimos dias. E durante ontem tivemos a nossa live aí de Aquece, a nossa palestra bônus surpresa com a Bruna de Mantas. A gente bateu um papo sobre arte contemporânea e neurociência. E foi muito interessante. Recebemos vários depoimentos aí de pessoas que estão fritando os miolos aí com as ideias que a gente discutiu. Realmente dá vontade de vão surgindo um monte de ideias, dá vontade de a gente ir fazendo um monte de perguntas ao longo aí da conversa. Eu tenho que me esforçar para manter ali um pouquinho o roteiro. E hoje a gente vai conversar com a Denise, que tudo bom, Ana Soneguier? Boa tarde, tudo bem? E gostei dos emojis todos, bem empolgado. E hoje a gente vai conversar com a Denise, que faz parte da nossa turma, não me lembro que turma que é, mas que já faz o curso aí do Olhar Contemporâneo. E é sempre interessante ouvir aí nossos colegas, porque a gente ouve a experiência de quem está de dentro. A gente conhece eles um pouquinho mais, a aula é corrida, tem muita informação, muita troca, então é interessante ter um momento aí fora da aula para a gente poder conversar. Deixa eu ver se eu trago ela aqui. Opa. E oi, Fernanda, oi, Eliane, e oi, Ivana, tudo bom, gente? E Denise, Olá, tudo bom? tudo bom? Tudo. Bem. Desafios? Desafios? Por Para quê? mim, totalmente. Por quê? Não? Enfim, vamos começar. Quando começarmos, você vai sentindo. Eu vou sentir. Com certeza. Obrigado aí pela disponibilidade para essa conversa. Denise, conforme, não sei se você já viu essas lives aí com os colegas, mas a ideia é que a gente tenha aí uma meia hora para a gente poder trocar um pouquinho, não sem agenda, mas com uma agenda mais livre do que a da aula, que na aula é aquela correria de informações e de trocas e tudo, e às vezes a gente não tem oportunidade de conversar assim, né, one-to-one, assim, de um para um, e conhecer um pouco mais as pessoas. E isso me ajuda na aula, porque à medida que eu vou conhecendo as pessoas, eu consigo ver mais ou menos qual é a visão de mundo delas e trocar melhor as informações durante a aula. E também nessa semana a gente fecha amanhã a nossa semana ali do Olhar Contemporâneo. Amanhã é o último dia das inscrições. Então, para as pessoas que estão, né, em volta querendo saber como é que é a vida de quem está dentro do curso, a pessoa pode ter aí ouvir diretamente. E se você quiser começar se apresentando, 1 ou 2 minutinhos para falar quem é você, o que você faz, o que você gosta, de onde você fala. Bem, meu nome é Denise Corte Real, eu tenho 67 anos, não terminei minha faculdade de comunicação, diferente da grande maioria que eu vejo que está no seu curso. Uma das surpresas, quando eu entrei, a primeira aula, eu falei, gente, estou no lugar errado, ou enfim. Mas o que é que eu cresci numa casa onde a arte, a música, principalmente, estava dentro dela. Meu pai trabalhou em publicidade, o hobby dele era fotografia. Eu tinha um tio, jornalista e produtor musical, o outro era comediante. E, assim, só uma curiosidade, a primeira capa de disco do Chico Buarque foi feita na minha casa. Papai tinha um estúdio atrás, que era o hobby dele, e naquela época até fotografia 3x4, não existia máquinas, nem nada. Então, era uma coisa que o Era papai feito em fazia para estúdio, né? mim. Como? Foto 3x4 era feito em estúdio. Sim, Né? então, e uma coisa que o papai fazia ali para parentes, amigos próximos, e era uma delícia, porque ele tinha o laboratório, então eu
terminava de jantar, o dia que ele tinha alguma coisa para fazer, e ia para aquela sala escura e ver a mágica acontecer, com papel no primeiro banho, o outro fixador. Enfim, então eu tenho uma parte assim que eu gosto muito de tudo que é ligado à arte, balé, música, artes plásticas, enfim. Eu tive um ano passado muito difícil e, começando esse ano, eu precisava do norte, me equilibrar de alguma maneira. E foi quando você apareceu no meu Instagram, na timeline, alguma coisa assim, e que eu vi você falando da Bienal de Veneza, a última que, por um acaso, por coincidência, eu estive. Lógico que não com o seu olhar, e a primeira coisa que apareceu para mim assim foi aquele pavilhão, não sei se da Alemanha, que era um hospital, era uma Israel. coisa, né? Israel. Então, foi indo e eu falei, né? Vamos ver que coisa. Eu sou muito curiosa, eu gosto de coisas variadas, mas tudo meio ligado à arte, seja música, seja arquitetura, seja artes plásticas. E eu não quero perder nada, eu quero ver, mas assim, com certeza eu sou um perfil completamente diferente de tudo que eu vi, que na primeira aula eu até me assustei, tipo, professores de universidade, pessoas, né, advogadas, e, enfim, doutoras, toda a parte. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Fiquei meio quieta e tudo, mas foi arrebatador para mim. Foi assim, para que terapia, para que psicólogo, se eu tenho as minhas segundas-feiras e tudo que acontece vem depois na minha vida, enfim, é isso. Essa sou eu. Conta um pouco mais por que você falou para que terapia, para que psicólogo, e se eu tenho as minhas segundas-feiras, Porque, qual que está sendo o papel da João, segunda-feira? assim, aquela primeira aula do que a renda... Desculpe, eu não gravo muito É isso esses mesmo, nomes. que é a Mas renda. exato, que é a renda. E, assim, foi arrebatador para mim, porque eu sou uma pessoa muito aberta ao novo e ao diferente, sempre o diferente. E foi realmente, para mim, arrebatadora ver aquela aula, como começou, as pessoas que estavam, e aquela primeira imagem, para mim, sabe? Que é Como não a o, do o nu, né? que a Aquele renda, que era o negro, né, com a no sofá. máscara, naquele sofá, e toda, né, que era sobre o colonialismo e tudo. E aquilo realmente, sabe quando você não sabe o que vai acontecer, mas realmente me arrebatou. Achei aquilo um desafio, eu falei, como? Sabe, as coisas que a gente não conhece e que realmente a gente acaba trazendo para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, enfim. Então, aquilo foi muito bacana para mim. Achei genial uma segunda parte que tem aquele monumento que tiram e ele aparece como ele sendo o monumento, né? Uma pessoa negra e tudo. Então, e por aí foi. E eu estou aqui. Essa semana eu dormi e acordei com a sua voz. Porque as coisas que a gente perde e que quer ouvir, e que coisa, desculpe. Mas, enfim, eu estou adorando, estou adorando. E acho que, sei lá, se você podia imaginar que você seria meio que um terapeuta, porque me abriu um mundo novo, me abriu uma coisa nova de conhecimento de leitura. E, enfim, não consegui ver nenhuma exposição até agora, mas eu vou. Você está em São Paulo? Né? Eu estou em São Paulo. Em São Paulo tem um monte de exposições aí que está abrindo. Pois é, várias, muitas. Eu tentei ir na Pinacoteca, mas não acabaram acontecendo coisas que eu não pude ir. Mas, enfim, está no meu roteiro e um por um.
curioso que eu estava ouvindo você falar logo no começo e eu já identifiquei assim duas coisas em comum, né? Que você falou que não completou a faculdade e acho que você ouviu a minha apresentação também, né? Eu fugi dos estudos em algumas situações, né? Primeiro eu abandonei entre a oitava e o primeiro colegial, eu parei de estudar e eu Aham, parei na época eu simplesmente parei, não sabia exatamente como é que ia ser. Depois de um ano eu resolvi voltar, né? E depois eu fiz o colegial e depois do colegial eu não fiz a faculdade. Eu queria, para mim era muito, né, eu queria me expor a experiências de vida, eu queria conhecer pessoas interessantes, eu não queria seguir uma rotina, né, com uma, uma programação de estudos imposta para mim. Eu tinha, né, um monte de outras ideias. Na escola eu aprendi ali, acho que sétima, oitava série, muita coisa que eu não queria aprender, que eu não achava que era importante, de um jeito que eu não achava que era o jeito que deveria ser ensinado, com uma turma que eu achava que tinham valores que não, né, que não me interessavam muito. E aí depois eu fui seguir a vida, né, e como eu falo lá na Semana do Olhar Contemporâneo, eu não queria ir para a faculdade, eu queria ir para Paris. E aí eu fui para Paris, depois fui para Londres. E aí depois que eu voltei para o Brasil, depois bem mais, acho que já estava com 36, 37 anos, um amigo meu falou, pô, meu, você está sempre estudando, por que você não põe isso num contexto acadêmico? E eu nem esperava que eu pudesse ter competência acadêmica, porque a minha cabeça funcionava assim de uma outra forma. E tanto que eu não tive no começo, assim, quando eu voltei à universidade, assim, a primeira prova assim foi muito ruim, eu tive uma nota muito baixa, mas eu liguei para a professora, ela explicou porque eu tinha tido uma nota baixa, eu corrigi meu pensamento e tive notas boas depois disso. E o então acho que isso é uma coisa que eu identifiquei assim, né, quando você falou. E você, por que você parou assim? Não sei se você está confortável em falar sobre isso. não, sem problema nenhum. Eu me casei e fui morar fora. No caso, meu marido não foi fazer nenhum mestrado, nenhum nada. E, enfim, daí foi aquela parada. Quando eu voltei, já primeira gravidez, toda, quer dizer, a vida que eu tive, e eu deixo a vida me levar, como falam, né? Mas sempre com um pé na. Eu digo que a minha vida tem trilha sonora, sempre tem que ter música. Eu gosto muito de gastronomia, eu gosto de cozinhar com música. E eu tenho curiosidade nessa área, uma coisa que, desde que eu me separei, sim, fim de semana era aquela coisa de eu ir para o MASP, de eu ir para algum lugar assim de museus e coisas, que era um programa que eu achava super gostoso, do caminhar, do olhar. Agora, na minha, até onde eu alcanço, né? E com você, essa coisa do olhar contemporâneo, a gente vê essa coisa da arte atual ter a ver com o mundo real, não que não tivesse no passado, mas com toda essa coisa da colonização, da sustentabilidade, do alimento e das coisas que o mundo, tudo que está acontecendo no mundo, né? E dessa maneira, então foi assim, para mim muito bom, realmente muito bom. Eu gosto. Tenho 4 netos e a gente já começa a ver assim a personalidade, os caminhos meio um começo, um desenho assim, e a gente tem que estar atualizada. Eles adoram rir de mim, das minhas coisas, mas, enfim, eu acho que eu preciso estar um pouco mais dentro das minhas limitações, preparada para o crescimento deles e para onde esse mundo vai levá-los e me levar. E como é que as aulas estão te preparando para o mundo onde eles vão viver? Ah, é esse olhar, são os preconceitos, tem a ver, eu acho, com o racismo, tudo que a gente conversa e que você leva a gente para refletir em mundos, em situações que eu acho que isso só faz a gente crescer para também entender as diferenças, né? Que hoje são muitas, a aceitação do outro como um todo, não importa o sexo, não importa
a cor, não importa a raça. Então, isso tudo a gente acaba aplicando no nosso cotidiano. Eu, pelo menos, estou trazendo para a minha realidade, para o meu cotidiano. Então, eu acho isso muito enriquecedor, porque eu não sou nem artista, nem professora, sou hoje, né, uma dona de casa, que fica aqui, mas que eu tenho a minha rotina, tenho as coisas que me interessam, que me fazem bem, e eu, enfim, estou começando a me reequilibrar, me reencontrar novamente depois desse ano passado muito difícil, muito duro para mim. Então, você é uma parte que está trazendo só coisa positiva para mim, sabe? Fico contente, fico tocado. Obrigado por compartilhar. E você falou sobre qual foi a palavra que você usou? Não foi inclusão, foi aceitação, né? Acho que você falou a palavra, acho que foi aceitação. Pode ser. E como é que está sendo esse, esse método para você? Porque uma coisa é a gente falar de aceitação no teórico, no racional, outra é você ser exposta a uma vivência onde você tem que aceitar e ouvir a opinião de dezenas de pessoas. Né? Eu vou te dizer, João, eu não tenho, e acho que eu nunca tive, e hoje eu vejo, né, com toda a minha experiência de vida e nesse curso que eu estou fazendo com você, como eu nunca tive problemas e sempre tive esse exercício de me colocar no lugar do outro, sabe? Eu me lembro a educação que eu tive dos meus pais e tudo, e quando eu tive os meus filhos. Tenho 3 filhos. E então eu fazia muito, eu me via muitas vezes com a mesma frase que a minha mãe, mas sempre no lugar do outro e sempre procurei me atualizar assim no mundo do meu universo, do meu cotidiano e tudo ao meu redor, para não ficar aquela que fica numa bolinha, que fica num lugarzinho. Eu sou curiosa, eu sou. Eu gosto do novo, eu gosto do inesperado. Me arrebata aquele negro nu, com aquela máscara assim. Eu falei, bom, como não amar esse curso? Ele vai me trazer, essa é a primeira, lógico, né? A primeira impressão é a que fica, mas daí eu falei, bom, aqui vamos galopar, vamos, sei lá, o que vem pela frente, mas vem coisas novas, vem coisa que vai arejar minha cabeça, vai me atualizar, vai me ensinar, porque eu acho que é muito também você deixa a gente se soltar. Eu não sei se hoje, pela minha idade, pela minha vida, a gente é mais lenta. Eu me lembro aquela aula do algoritmo, da ciência com a arte. Eu pirei, eu enlouqueci, eu falei, gente, o que é isso? E assim, o que ficou para mim daquela aula, assim... O que é a consciência, de onde vem a consciência, né? Do Ian Shen? E a experiência com a barata, Sim, né? Lógico, sim, eu tenho... os cursos. Então, foi uma coisa muito que ficou, e é interessante, João, que a aula começa de um jeito para mim e termina completamente de outro. Então, ao longo que a gente vai indo, que tem as perguntas, que daí a gente vota daquelas... Exatamente assim. No final, eu falo, gente, não era aquilo. Agora, eu estou já entendendo um pouco diferente e eu teria respondido a outra. Então, agora, talvez seja a minha lentidão, sabe, de compreender, e tudo que vem vindo depois, eu vou repensando. E não dá tempo, né? Porque é tanta coisa, né, que até a gente não dá tempo de refletir, mas de digerir.
Ainda termino a aula, eu ainda passo um tempo assim, sabe? Pensando, refletindo, indo, voltando, sabe? Ainda não dá para imediatamente, como agora vem na Hotmart, a gente recapitular, mas também é bom ter o assentamento para a gente ir acalmando e ir selecionando e percebendo, pelo menos tudo que me tocou, tudo que me... até onde, o que eu pude enxergar, o que eu pude, sabe? Ou não? Você vê o... Você está dizendo que você vê quando eu começo a aula e apresento as hipóteses, quando eu chamo as hipóteses novamente, você vê uma mudança. O que era a sua escolha de hipótese, no final ela acaba sendo porque outra. depois tem as imagens e tudo, o desenrolar, porque a gente vota, acho que antes das imagens, não? A gente faz uma votação, depois, né, eu apresento as hipóteses, aí eu mostro as 5 obras do artista, depois eu faço um resumo, e aí eu apresento as 3 hipóteses novamente para votar, né? Então, e muitas vezes eu ainda estou... Isso sou eu, e eu não sou base para nada no seu curso assim, né? Que daí eu... Ai, meu Deus, qual que é? O que eu estava pensando? Qual que era a primeira? E se eu voltar para olhar, ou se eu parar, acaba. E eu não votei, ou eu votei e depois eu queria... Na última aula sobre o amor, teve isso, sobre a Melanie. Melanie, é. Então, sobre o amor, eu tive logo que apareceram, né, as hipóteses e tudo, um olhar do que seria, né, o amor. Como é que era? O amor. Tem cola, Qual é o futuro do amor? qual o futuro do amor? E eu fico vendo meio essa coisa mais virtual, não tão, né? Como foi para mim e tudo. Então, eu estou sempre pensando para frente. Mas, depois, com as imagens e com... porque ela é genial, né? Porque ela vai desde a música, dança, performance e composições, e que vieram aquelas imagens, uma coisa meio psicodélica, hippie e tudo. Bom, já voltei para trás, que eu vivi os anos 70, e também me veio a exposição da Milhazes, da Beatriz, que eu não conhecia esse pedaço dela quando começou a exposição das colagens, e que eu observei que tinham vários símbolos do paz e amor, né? E era uma coisa muito daquela época. Eu cheguei a fazer diversas colagens. Enfim, você desculpe que eu fico pensando muita coisa. Imagina. E às vezes eu não consigo verbalizar muito bem. Deu para entender? Deu. Eu acho que você falou né, que a capa do disco do Chico, né, foi feito na sua casa. Eu acho que você teve um ambiente, né, de muita sensibilidade, muita criatividade, né, de muita abertura. E aí isso atravessou aí com você pela vida, né? E tem o Antônio Cândido, né, aquele crítico literário, né, é uma das poucas pessoas. Eu estava no lançamento da biblioteca dele na USP, e quando ele entrou, todo mundo levantou, assim, ficou de pé em silêncio, assim, é um dos intelectuais mais respeitados que eu já vi na vida, assim, foi uma coisa impressionante. E ele tem um texto que chama-se O Direito à Literatura, que tem vários, é uma obra-prima, assim, tem vários bons argumentos, mas dos argumentos principais ali fala que o ser humano fabula, né? Por natureza a gente fabula, né? A gente vê um filme, a gente fantasia com um personagem, a gente fantasia com um fim, com um começo, com uma cena, com um drama. A gente vê uma série no Netflix, né, o ser humano, a gente vai dormir, a gente está fantasiando, né, está pensando para onde vai a vida. Às vezes gera estresse, às vezes gera esperança. O ser humano, por natureza, ele decola do real e tenta amarrar e que essa fabulação que é humana, se ela de alguma forma não for elaborada, né, não for organizada, não for processada de alguma forma, ela pode virar contra a gente,
né, e come a gente por dentro, né? Se a gente tem essa imaginação, essa natureza de fabular, né, Sim, se a gente não, ela, né, pode, sei lá, vir uma depressão, vira um claro, excesso claro. vira um estresse. E ele fala, né, no caso ele é um texto sobre literatura, que é a área dele, né, mas isso acho que se aplica às outras artes, né? E então ele fala que a literatura deveria ser um direito, porque ele é à medida que você, né, consome a literatura, você organiza você entende a sua fabulação. Né? É, Então a arte teve sempre esse aspecto para mim, assim, se eu não estou estudando arte, se eu não estou consumindo arte, essa capacidade natural que aí acho que algumas pessoas têm mais do que outras, né, de sair da realidade e abstrair e imaginar possíveis desenvolvimentos. Uma vez que você vai para a arte, você aquilo começa a organizar, né, a sua aham. imaginação. E, Eu acho que até nisso, para depois eu digerir as aulas, poder refletir, assim, porque eu tenho uma natureza indisciplinada. Já melhorei bastante e procuro. Isso também me trouxe essa coisa do estudo, da leitura e de uma organização. Hoje eu tenho até um caderninho olhar e eu vou anotando, vou fazendo as coisas que orgulho! desse jeito. Ué, é o meu jeito, é como para eu poder acompanhar e cada vez absorver o que eu puder, o máximo que eu puder. Acho que eu um dia aí numa coisa, falei, eu não quero perder nada, não posso perder nada. Então, assim, está sendo muito bom para mim. Que legal, fico contente. E tem alguma coisa que você queira perguntar para mim? Alguma dúvida? Olha, João, não, não só te agradecer que essas aulas estão me enriquecendo muito. Tenho, como no começo, quando você se apresenta e vende o seu curso, que as conversas, as coisas vão ficar muito mais interessantes e muito mais ricas. E eu estou sentindo isso, que eu tô melhorando em tudo, o olhar das coisas que eu gosto, da arquitetura, da gastronomia, dos vinhos, da arte, da música, tudo eu estou enxergando de uma outra maneira. Sabe, eu pelo menos estou tentando aplicar o que você passa durante as aulas e todas as lives, as coisas, os textos que você indica e tudo. Bom, só pode melhorar e enriquecer, né? Não tem como. Então, assim, tô contente mesmo e estou sentindo o resultado. E as pessoas estão notando? As pessoas da sua volta? Não, às vezes você pensa, nossa, mas o que é isso? Que eu estou falando, estou fazendo um curso, até porque me dá uma certa importância, né? Que não é só a vovó ou a rainha do lar, sabe assim? Então, ué, cada um no seu, né? No seu universo. Então, foi engraçado quando falei para meus filhos, não, vou começar um curso, a princípio, assim, tá, mãe, mais uma coisa, ou sei lá o quê, né? Porque eles acham que eu viajo demais, e coisa, mas eles se divertem comigo. E daí agora eles estão vendo que eu estou levando a sério e que, né? Meu papo mudou, as coisas, não que fosse muito diferente assim, mas eu ouvi da minha filha, dos três, assim, nossa, mãe, estou orgulhosa de você, porque você está realmente, né, está estudando. Enfim, é assim. E você está conseguindo usar a Hotmart? Você sabe entrar Sim, lá, sabe muito baixar o bem, PDF? muito bem. E estou adorando. Eu toda hora vou lá, consulto, volto. Daí tem as outras coisas, né? Os artistas brasileiros. Eu estou indo. À medida, eu adorei um fim de semana aí que chovia. Falei, sábado. Aí maratonei, João, maratonei. Fiquei recapitulando, vendo. Realmente, muito bom, muito bom. Quer Você dizer, chegou a ver da década de 90? olha, para te dizer, não, está no meu roteiro, é o meu próximo, eu meio que comecei e tive que parar, e eu falei, não, tem que ser uma coisa,
vamos dizer, como o meu sábado maratonado, uma hora assim que eu esteja bem e com tempo, sem ter que, daqui uma hora eu tenho que parar ou coisa. Então, tem que ser num momento que será, em breve será. Não, estou aproveitando. Tem muito trabalho nesse. Eu gosto de incentivar assim, para as pessoas aproveitarem, porque eu fiz esse curso da década de 90 para um grupo na residência da fundadora do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E o pessoal vinha de outras cidades para ouvir esse curso. E é um curso onde tinha muito trabalho, assim, de 3, 4 pessoas assim, muito qualificadas. E a primeira aula levou 11 semanas, a segunda, a terceira aula começaram a ser feitas, acho que em 3, 4 semanas, mas tem muito trabalho. E a gente vendia por um valor razoável. Então, agora está lá de graça para você, é só entrar e olhar. E é uma forma de você entender, né? Assim, quando você conhece os avós, os pais, os avós, você entende melhor os filhos e os netos. Se você olhar a década de 90, depois quando você vê o pessoal aí mais recente do nosso curso principal de segunda, você vai conseguir situar eles melhor. É uma aula expositiva. Adorei aquele que você acabou me passando o link daquele de Chicago. O Theater Gates. Exatamente. Que bárbaro. Eu tenho a impressão que eu assisti ou no curta alguma coisa que, quando aquela primeira casinha, né, que aparece e tal, eu acho que eu tinha visto um documentário dele assim, mas achei demais, né? E você sabe que eu acabei chegando em Belo Horizonte, tem uns arquitetos que fizeram alguma coisa parecida na favela. Mas assim, eu falei, puxa, como tem? E assim, é uma ideia. Quanta coisa parada. Aqui mesmo no meu bairro tem um predinho que é lotado de gente que ocupou e tudo. Ali daria um centro cultural, uma coisa tão maravilhosa, tão interessante. Mas daí tem os prédios que tem que subir, tem os outros interesses, ninguém consegue tirá-los de lá. Enfim, muito bom. Muito, muito bom. Bom. Denise, fico contente aí que a gente conseguiu falar. Fico muito feliz aí de ouvir seu depoimento, sua experiência no curso. Parece que tem alguns fãs seus aqui que estão comentando na nossa... Deve ser parente, amigos, porque eu também não falei para ninguém, porque eu sou tímida, não sou uma pessoa assim, eu estou fazendo isso com você, sabendo que tem pessoas olhando, eu não consigo nem fazer alguma coisa, mas enfim, fazer tudo junto. Mas, enfim, obrigada, adorei. Agradeço. E quem está assistindo aí, agradeço ter ficado com a gente até agora. A gente está aí encerrando a nossa Semana do Olhar Contemporâneo amanhã. Então, quem não se inscreveu tem a oportunidade de se inscrever ainda e levar a palestra essa palestra da neurociência você assistiu, né? Não, porque justamente eu estava com a minha nora, meus netos vieram jantar comigo, minha irmã veio, que mora no interior, veio para cá, então não fiz. Hoje eu comecei, mas daí eu parei, que eu falei, não, preciso focar na minha live. Boa, obrigado pela dedicação. Então, obrigado aí pelo relato. Ter colaborado de alguma maneira. Aí, muito. Então, espero ter colaborado. Olha o teu fã-clube aí mandando as mensagens. Ai, meu Deus, já pensou? Fã-clube é bom. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Você. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.